6 de abril de 2025. Boa tarde, gente. Andorinha Patriota passando por aqui para falar a respeito da anistia dos patriotas, da libertação dos patriotas inocentes que foram presos ilegalmente, arbitrariamente, pelos ministros do STF, pelo Tribunal Popular Nazista, no dia 9 de janeiro de 2023. Uma prisão em massa, uma prisão nazista, uma prisão feita pela Gestapo dos ministros do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Gente, eu vou retroagir um pouquinho. Eu postei no meu canal do X, alguns rascunhos de vídeos de diversos canais do YouTube falando a respeito do 31 de março. Inclusive, uma entrevista feita com o general Leônidas Pires, que foi ministro do Exército, né? E ele fala sobre a contra-revolução de 64, que no final da entrevista, o entrevistador pergunta para ele o que vai ficar na história sobre a Revolução de 64. Ele fala, se for uma história verdadeira, que o Exército Brasileiro livrou o Brasil de virar um país comunista, né? Aí ele fala, né, da matança, da violência. Inclusive, num dos vídeos, mostra o que foi a Revolução de Stalin, né, de 1917, e a matança em Cuba, né, o fuzilamento, o paredão, e que as nossas Forças Armadas, especificamente falando do Exército, o Exército nos livrou do Brasil se tornar um país miserável, um país satélite da União Soviética. Agora, gente, essa esquerda, ela chama, até hoje, o nosso exército de golpista. As pessoas que os militares que fizeram a contra-revolução de 64, de golpistas. E eles ficam martelando nessa tecla, né? Como diz o general Leônidas, no tambor. Fica mentindo e batendo no tambor, né? Com aquela mesma mentira. Eu vou dizer por que eles ficam falando isso aí. Eles dizem que quando o Congresso declarou vago o cargo, em 2 de abril de 64, declarou vago o cargo de presidente da República, dizendo que o João Goulart, o comuna João Goulart, tinha abandonado o povo brasileiro, né? Tinha abandonado, deixou a nação acéfala. Eles dizem que João Goulart estava no Rio Grande do Sul, junto com o 2º Exército. O 2º Exército, que tinha alguns integrantes que apoiavam o Brizola, que era cunhado porque o João Goulart era cunhado do Brizola, né? Eles estavam dizendo que João Goulart, eles dizem que João Goulart não havia abandonado o Brasil. Primeiro que isso é uma mentira, que ele foi para lá para fugir, ele fugiu com o Brizola no avião para o Uruguai, ele foi para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, ele fugiu com o Brizola para o Uruguai, e o Brizola fugiu vestido de mulher.
vestido de mulher. Então, aí eles ficam falando que o João Goulart estava se juntando com o Segundo Exército para enfrentar os golpistas. Daí surgiu isso aí, surgiu essa balela aí. Mas independentemente dele, se ele estivesse ou não em solo brasileiro, os golpistas, quem era golpista era esse povo da esquerda. Por quê? Porque o golpe estava marcado para o dia 1º de maio de 1964. As reformas de base, a implementação das reformas de base do governo João Goulart, do decretão de João Goulart, né? João Goulart queria destruir as Forças Armadas, implantar o sindicalismo dentro das Forças Armadas, transformar o Brasil numa república sindicalista. Ele queria descumprir a Constituição. Ele tem um momento do discurso dele que ele fala que esse negócio de indenizar as famílias que seriam expropriadas de suas fazendas, né? As fazendas expropriadas, esse negócio de indenizar em dinheiro as famílias, isso aí já estava superado. No discurso ele fala isso. Então esse pessoal da esquerda, eles queriam descumprir a Constituição. Eles queriam descumprir. E aí, como eles foram impedidos de implantar as reformas de base, que eram tão somente a implantação do comunismo, do socialismo no Brasil, aí eles ficaram com essa narrativa aí de chamar o nosso exército, os nossos militares de golpistas, né? Tem um especial aí, Uma Semana em 64. Eu não postei ainda na página do YouTube. Eles colocam a coisa invertendo a pauta, tentando inverter, só que eles não conseguem. Eles chamam o tempo todo os militares de 64, o general, o que saiu, né? O Hamilton Mourão também, não é? É Hamilton Mourão? Eu não sei, gente, se é o Hamilton Mourão. O nome do general. Me fugiu a mente. O general que enfrentou que resolveu dar um basta depois do discurso na Guanabara, porque aquilo ali era a implantação do comunismo. E ele colocou aquele povo ali, aquele povo que ficava gritando, viva! Viva João Goulart! Aquele povo era dos sindicalistas. E os que ficavam instigando a massa eram os pelegos. Eram os pagos. Porque a esquerda faz isso. Ela não faz isso até hoje? Os líderes. Os líderes do movimento. Todo movimento esquerdista tem um líder, né? Pois é, vocês podem saber, vocês podem perceber, qualquer movimento dos petralhas aí tem uma liderança. E aí eles fazem isso, eles instigam a massa, né? Aí, esse general decidiu marchar. Tinha alguns generais, inclusive tinha um, acho que chamava Amauri, que ele disse que se o João Goulart abandonasse esse negócio de transformar o Brasil na república sindicalista, porque ele queria implantar o sindicalismo até dentro das Forças Armadas para subverter as Forças Armadas, e se ele abandonasse esse negócio aí, essas reformas de base, ele poderia ficar no governo. Nesse especial aí, Uma Semana em 64, eles falam. Só que eles falavam a verdade, mas tentavam torcer dizendo que os militares é que eram os golpistas, sendo que os golpistas era o pessoal da esquerda. Então, esse negócio de golpista vem lá de trás. E quando acabou a sessão do Congresso, que declarou vago o cargo de presidente da República,
né? Dizendo que o João Goulart tinha abandonado o povo brasileiro. Tinha abandonado. Ele tinha abandonado, ele abandonou, ele foi para o Rio Grande do Sul para fugir com Leonel Brizola. Para fugir. Porque o caldo tinha entornado. E aí os deputados, alguns parlamentares, saíram ali naquele salão, acho que era um salão verde da Câmara, né? E gritando, chamando quem declarou o cargo vago de golpista. Né? Então, o tempo todo torcendo da história. Dizendo, teve duas coisas que me chamaram a atenção. O tal do Rubens Paiva, que era deputado, a favor da expropriação das fazendas da Rio Bahia, que ficava nas margens da rodovia Rio Bahia, né? Querendo pegar a propriedade privada, o tal do Rubens Paiva, junto com o João Goulart e com o Leonel Brizola, o santinho. Aí não fizeram esse filme aí, esse filme sem vergonha? Ainda estou aqui, ainda estamos aqui, sei lá como é que chama essa porcaria. Isso é uma porcaria, uma mentira, uma porcaria, né? Falando da invasão das fazendas. Você vê que é a mesma ladainha de hoje, né? A mesma coisa de hoje. E aí, gente, outra coisa que me chamou a atenção, a Uni, o prédio da Uni, tacaram fogo no prédio da Uni, dizendo que quem tacou fogo foi o pessoal da direita, né, que apoiava os militares. Isso deve ter sido a própria esquerda que tocou fogo. Esse negócio de tocar fogo é velho, é antigo, né? Então, chamando os militares, o pessoal, a população brasileira que foi às ruas pela Marcha da Família de golpistas, dizendo que a nação brasileira queria o comunismo, o tempo todo dizendo isso. O mesmo discurso de hoje, não é esse discurso do descondenado, não é esse? De todo comunista, não é esse? É a mesma coisa, gente. Então, o que a gente conclui? Quem são os golpistas? A esquerda golpista. E nós levamos um golpe de Estado. O golpe de Estado foi dado nas eleições de 2022. Este homem, na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entrou no poder, tomou o poder. O PT tomou o poder sem eleições. Para mim, essas eleições são nulas. Porque se você não observa se você não demonstra, não tem transparência, o resultado é um resultado totalmente contrário ao que é demonstrado nas ruas. O povo brasileiro, o cara não tem povo, não tem apoiador. De repente ele ganha do nada e aí eles não mostram como eles chegaram nesse resultado, né? Não entregaram o código-fonte para a equipe técnica das nossas Forças Armadas, do Ministério da Defesa. Não deixaram essa equipe técnica ter acesso a todo o processo eleitoral, né? Para ela fazer a fiscalização, porque a lei eleitoral ela estabelece que o processo eleitoral tem que ser fiscalizado, tem que ser transparente, né? Como é que você vai dizer que uma eleição dessa vale? Então, nós levamos um golpe de Estado. A prisão dos patriotas foi uma consequência do golpe. Essas pessoas que foram presas, que foram
torturadas, que estão sendo torturadas desde o dia 9 de janeiro, porque foram jogadas naquela academia da Polícia Federal, sem estrutura, sem alimento, sem alimentação, sem higiene, sem banheiro. Foram jogados naqueles ônibus, né? Igualzinho o pessoal judeu, né? Os judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Que eram jogados naqueles vagões, né? Dos trens para irem para os campos de concentração, né? Uma prisão em massa. Foi uma prisão em massa, sem critério. Jogou todo mundo ali, mulher, criança, idoso, idosa, gente doente, né? Sendo que o Alexandre de Moraes havia dito lá no fórum que ele foi fazer, lá nos Estados Unidos, no dia 15 de novembro, com os ministros, né? O Barroso, o Lewandowski, o pessoal lá com ele, né? Parece que o Michel Temer também foi, o cara da Natura, a do Magazine Luiza, esse pessoal todo foi, né? A economia do novo governo. Foram conspirar lá nos Estados Unidos contra o Brasil, porque isso aí já estava marcado antes do resultado das eleições, o fórum. No dia 15 de novembro de 2022, eles foram para lá. O Alexandre de Moraes disse que quando ele chegasse ele iria prender todo mundo, todos os manifestantes que estavam na frente do QG. E falou. Então, esse pessoal foi preso, não houve... foi colocado esse pessoal foi colocado naquele inquérito ilegal do Dias Toffoli, que começou com a reportagem O Amigo do Meu Pai, uma matéria publicada pela revista Cruzoé, né? Parece que uma reforma na casa dele, né, por uma empreiteira aí envolvida nas denúncias da Lava Jato, nas investigações feitas pela Lava Jato, que eles trataram de anular de uma forma ilegal, né? Anularam tudo com a desculpa, dizendo que a Justiça Federal de Curitiba não era a justiça competente para julgar esse pessoal todinho do Petrolão. Começou aí o inquérito, aí ele colocou tudo isso aí dentro e começou a perseguição, a perseguição aos jornalistas conservadores. Eu vou dar aqui alguns nomes: Oswaldo Eustáquio, Constantino, Paulo Figueiredo, a Bárbara do Te Atualizei, o Alan dos Santos, o Alan Frutuoso. Esse pessoal todo foi perseguido. Todos os perseguidos. Daniel Silveira, deputado, né? Foi todo mundo colocado nesse mesmo pacote. E aí o negócio foi crescendo, foi tomando corpo, foi virando um monstro, um monstrengo. Virou um monstrengo. E aí nós chegamos no 8 de janeiro de 2023, né? Prenderam os patriotas, queriam prender os patriotas à noite, no dia 8, parece que o general Arruda não permitiu, e quando foi o dia 9, eles pegaram os patriotas. Prenderam de uma forma a prisão nazista, feita pelo STF, que hoje é o Tribunal Popular Nazista. Eu não tenho menor receio de falar isso, e através da Gestapo, da Polícia Federal paralela do STF. Porque uma banda da Polícia Federal é corrupta, está corrompida, envolvida com coisas terríveis, terríveis, terríveis.
com o crime organizado e, inclusive, com o narcotráfico. Estão dizendo isso aí. Eu ouvi na internet. Estão falando. Eu não duvido de mais nada, gente. Não duvido de mais nada. O Brasil está podre. As instituições brasileiras estão apodrecidas. Por quê? Porque elas foram aparelhadas pela esquerda. Aonde essa esquerda põe a mão, ela apodrece. Aonde essa esquerda põe o pé, não nasce nem grama. Porque ela seca a terra, ela esteriliza a terra fica estéril. Seca, tira todos os nutrientes, toda a possibilidade de vida. Não vê o que virou a Venezuela? A Venezuela virou um país sequestrado, miserável, violento, faminto, doente, perseguido. Quem fez isso? O chavismo. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que segundo muitos canais aí, que já falando de investigações que já foram feitas, perdeu as 3 eleições. Então, gente, aonde essa esquerda põe a mão, apodrece tudo. Então, eu não duvido de nada. Eu não duvido que todas essas denúncias que estão saindo aí sejam verdades. Aliás, eu suspeito disso há muito tempo. Eu suspeito de muito mais coisa. É aquilo que eu falei. Quando os podres desse pessoal começarem a sair, vixe, aí, ó, começou a sair. Começou. Porque é aquilo que eu falei desde o início que eu comecei a fazer os vídeos. Toda ação corresponde a uma reação. Ninguém vai deixar o seu país ser tragado pelo narcotráfico, pelo crime organizado, por um outro país comunista, sem reagir, gente. Tudo isso que nós estamos vendo faz parte de uma coisa só, a cobiça para tomar o Brasil. Nós estamos numa guerra. Esse pessoal do 8 de janeiro é preso de guerra, eles são prisioneiros de guerra. Os nossos militares que estão presos, o general Braga Neto é um prisioneiro de guerra e ele sabe disso. Mauro Cid foi um prisioneiro de guerra. Esse coronel é um prisioneiro de guerra. Os patriotas são prisioneiros de guerra. Por quê? Porque nós estamos numa guerra híbrida, numa guerra diferente, de 5ª geração. Infelizmente, Clesão morreu. Nada vai trazer a vida desse rapaz de volta, desse pai de família. Aquele senhor que estava na UTI, que o Moraes queria colocar de volta na Papuda, quando ele saísse da UTI, parece que já faleceu também. Mas ele mandou prender esse ano, ele foi preso, parece que foi esse ano, ou então no final de 2024. Ele mandou a Polícia Federal lá, não sei se foi a Força Nacional, a Polícia Federal, com a metralhadora. Prenderam esse senhor, bateram na porta dele, prenderam ele ano passado. Esse senhor foi preso, ele estava com uma sonda. Estava no tratamento de câncer, mandou prender. Foi para Papuda com a sonda. Foi isso que eu escutei. Aí, como o pessoal começou a reação, né? O revés começou, porque começou já, né? As medidas de Donald Trump fazem parte do revés. Vocês podem saber disso. O revés começou. O revés começou. A deportação do trem de Aragua de volta para Venezuela, a deportação de uma grande dos chefes lá, de um pessoal bem complicado do trem de Aragua para a prisão lá do Nayib Bukele, né? Nayib Bukele, lá em El Salvador.
E continua. O Donald Trump continua tirando o trem de Aragua. E essas medidas econômicas que Donald Trump está tomando, essas sanções, também fazem parte do revés. Daqui a pouco eu vou falar nisso aí. Então, gente, os patriotas, outras pessoas faleceram. Essa moça, Débora dos Santos, que passou batom naquela imagem da justiça, não sei qual justiça, porque eu não acredito. E o STF está destruído. O STF está destruído. A esquerda destruiu o STF, aparelhou o STF, destruiu o STF, destruiu uma grande parte do Poder Judiciário brasileiro está destruída. Porque foi aparelhado, o Poder Judiciário foi aparelhado pela esquerda. Foi empalmado pela esquerda. O Executivo está tomado e o Legislativo está de joelhos. E aí o Zé Disseu disse que o PT iria voltar ao poder sem eleições, que iria tomar o poder. Tomou. O ministro Barroso não disse que eleições não se vencia, se tomava? Ele falou que não falou isso não, mas tem um vídeo dele dizendo. Só se é um sósia dele, né? Porque nós estamos numa moda de ter sósia, né? Ah, meu Deus do céu. Sim, gente, aí voltando. A Débora dos Santos. Tem uma moça que foi presa, Roberta Soares, que estava orando. Tem um vídeo dela orando. Ela está presa. Tem uma moça também que o Didi Red Pill falou, Lucinei Casa Branca, Tuci Casa Branca. Ela é uma senhora que cuidava da mãe de 84 anos de uma filha com problema mental. Uma filha especial. E o marido dela também está preso. Está presa, essa senhora, de 54 anos. Gente, essa prisão que ocorreu por conta do 8 de janeiro é uma prisão nazista. É uma prisão, é o expurgo, é o início do expurgo. E esse julgamento, esses julgamentos que aconteceram no STF, julgamento sumário, são julgamentos nazistas. Julgamentos comunistas, como se fazia, como Stalin fazia na União Soviética, com os traidores, né? Com aquelas pessoas que ele queria tirar, né? Do poder, e com aquelas pessoas que eram opositores, né? Que eram os opositores políticos, né? Da carnificina, da matança que aconteceu na União Soviética e na Alemanha nazista. Os julgamentos do Tribunal Popular do Führer, que foi criado em 1934 por Adolf Hitler, para perseguir os opositores políticos. O primeiro casal que foi morto, primeiras pessoas que foram mortas, foi os irmãos, a Sophie e o irmão, acusados de espalhar fake news, notícias falsas. Aí, ó. Mesma coisa, gente. A história se repete, só muda os atores envolvidos. E o chefão do tribunal era um nazista, né? Um comunista nazista. Freisler. Então, e que eu falei, né, que teve um bombardeio em Berlim e o pessoal, no dia do julgamento do Fabian, do acusado em tentar matar participar da Operação Valkyria, teve um bombardeio, o pessoal desceu pro subsolo, né, saiu lá do lugar onde tinha o julgamento, e o Freisler voltou para pegar um papel, uma viga caiu e esmagou ele. Aí o pessoal ficava dizendo que ele havia recebido o veredito divino. Ficava dizendo baixinho em sussurros, porque não podia falar, né? Senão era perseguido. E depois esse rapaz, o Fábio, foi inocentado. E eles humilhavam, né, os acusados, botavam calças
maiores, né? Para quando eles levantassem para ouvir o veredito, as calças, eles tinham que segurar as calças, senão as calças caíam. O que foi que o Flávio Dino disse? Que os nossos militares amam mais as armas do que a esposa. Olha a besteira. Isso é um comunista, nazista. Esse povo é nazista, comunista, fascista. Eles são golpistas, nazistas, fascistas, comunistas, marxistas, né? Falando dos nossos militares. Humilhando, querendo humilhar, né? Porque não humilha, né? Não humilha. Não humilha. Não disse que o nosso presidente era um demônio? Quem é que aprova? Quem é que aprova uma ideologia, um regime que abomina Deus, que diz que Deus é o partido, né? Isso é coisa de quem? Isso é coisa do demônio, né? Quem nega Deus, quem nega Cristo, gente, é o anticristo, é o demônio. Então, gente, os patriotas, essas senhoras presas, são prisioneiros de guerra. O pessoal que foi para a Argentina, uma moça com câncer de mama, estava se recuperando de uma cirurgia. Menino, esses ministros do STF destruíram vidas, destruíram famílias. Destruíram famílias. Tem sequelas que nunca irão ser reparadas. Não irão, mesmo que essas pessoas sejam indenizadas, sejam libertas, porque é o que tem que ser feito, essas pessoas têm que ser libertadas, soltas, né? Porque essas prisões são ilegais. Tudo é ilegal, gente. O inquérito é ilegal, o processo é ilegal, a prisão é ilegal, o julgamento é ilegal, a pena é ilegal. Os próprios juízes, os próprios ministros que condenaram essas pessoas são juízes incompetentes na acepção legal da palavra, né? Não tem competência, essas pessoas não têm foro privilegiado, né? Não houve o crime de golpe. O golpe quem deu foi a esquerda golpista. Toda essa esquerda é golpista. Nós temos hoje um presidente sentado na cadeira da presidência da República e um vice-presidente, presidente ou vice-presidente golpistas. Golpistas. Esquerda golpista. Todo mundo é golpista. Essa esquerda é toda golpista. Deram um golpe de Estado no Brasil, usando as urnas, as eleições, usando a imprensa, usando o aparelhamento do Poder Judiciário, né? E se aliando com, no Foro de São Paulo, se aliando com o Foro de São Paulo, com partidos de esquerda radical, integrantes do Foro de São Paulo, que está ligado a tudo que não presta na América Latina, inclusive com o narcotráfico, crime organizado, narcotráfico, terrorismo. Isso não é golpe não, gente. Isso é golpe de Estado. Nós levamos um golpe de Estado sem armas. Sem armas. Quer dizer, sem armas entre aspas, né? Porque nós estamos vendo como é que está o Rio de Janeiro, como é que está São Paulo, como é que está a Belém do Pará, Fortaleza, Ceará, o Nordeste. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, os incêndios, né? Tudo faz parte de uma mesma coisa. A cobiça do Brasil. O Brasil é cobiçado. E hoje nós estamos tendo a manifestação pedindo a anistia. A anistia já.
a anistia para os presos e para os presos do 8 de janeiro, né? Que o pessoal disse que eram os terroristas, os golpistas, agora estão chamando de vândalos, estão recuando. Por quê? Porque o revés chegou. Gente, é aquele negócio. Quem quebrou os prédios foram os infiltrados. Foi a própria esquerda, a extrema esquerda, os black blockers. Alguns patriotas se empolgaram, mas eu não vi imagens as condutas não foram individualizadas, né? Mas se teve algum patriota ali que quebrou alguma coisa, ele tem que ser processado, investigado, processado e julgado por uma primeira instância, a instância competente, a primeira instância, né? Para que ele tenha acesso ao processo, ao inquérito, tenha a possibilidade de se defender, né? E caso condenado, seja condenado com uma pena prevista em lei, porque dano ao patrimônio público é crime, mas é crime de dano, não é crime de golpe. Isso é narrativa da esquerda golpista. Então, gente, hoje está havendo a manifestação. O Hugo Mota queria pautar o projeto da anistia. Aí, parece que andou sendo chantageado, né? Chantageado, e aí teve um... Não, o Kassab, né? O Kassab foi chantageado, dizendo... pegaram um inquérito dele da Lava Jato, estão ressuscitando a Lava Jato. Enterraram a Lava Jato e agora estão ressuscitando a Lava Jato. Enterraram para descondenar os maiores corruptos e estão usando a Lava Jato para chantagear parlamentares para o projeto da anistia, com o objetivo do projeto da anistia não ser pautado no Congresso, na Câmara dos Deputados. Isso é o quê, gente? Isso é crime. Isso é crime. A doutora Eliana Calmon falou isso. Eles prevaricam porque não punem aqueles que estão envolvidos em corrupção, né? Eles arquivam para depois ficar chantageando. A doutora Eliana Calmon falou isso aí, numa entrevista que ela deu à Jovem Pan. Eu vou atrás desse vídeo e vou colocar no X. Vou colocar. Vou colocar. Vou colocar o rascunho desse vídeo no X. Pois é, então... Eu até me perdi, gente. Vocês me desculpem. Deixa eu... Sim. Aí, o Hugo Mota disse que não era para... Queria pautar, e depois disse que não ia pautar. Aí o pessoal começou a colher as assinaturas individuais. Aí conseguiu um número. Já tem um número, o número necessário para aprovar, para pautar isso aí, independentemente da vontade do Hugo Mota. E o Kassab, o líder, o Kassab, né? Não sei de qual que é o partido dele. Acho que é o partido do mesmo partido do presidente, né? Eu não sei. Diz que o Kassab estava apoiando o projeto da anistia. Aí ele foi ameaçado com a Lava Jato. Jogaram a Lava Jato, acabaram com a Lava Jato e agora estão querendo ressuscitar. A Lava Jato serve para uns, mas não serve para outros. Gente, nós estamos na patifaria. O Brasil é a extrema anomia. Porque para se implantar uma ditadura comunista, qualquer ditadura, você precisa acabar com as leis, com a Constituição. É o que eles fizeram isso. Eles suspenderam as leis do país, as normas do país. Se esse pessoal ficar no poder, eles vão banir a nossa legislação e vão criar... Eles estão criando as leis, as próprias leis, né? Só que eles não contavam com a eleição de Donald Trump. Não contavam.
Eles não contavam com o revés. E o revés chegou. O revés chegou. O revés chegou. Donald Trump está atingindo a esquerda mundial, os globalistas, a esquerda mundial, a esquerda brasileira, né? E por quê? É aquele negócio. Vai tirar o ditadorzão lá da Venezuela. E com isso, ele vai atingir essa esquerda daqui que está fazendo todos os absurdos através do STF. Porque ela aparelhou o STF. Olha, Flávio Dino é um comunista, né? Já foi governador lá do Maranhão, já foi deputado, é um comunista, ele é um comunista assumido. E o Luiz Inácio Lula da Silva disse que pela primeira vez ele tinha colocado um comunista no STF. O Zanin era advogado dele. Foi colocado lá no STF. Esse pessoal aí, menino, foi todo indicado. O Lewandowski não foi indicado pela mulher dele, a dona Marisa? Foi ela que indicou ele? Aí, ó. Esquerdista, onde ele foi fazer um fórum de injustiça lá no paizão comunista, lá na China comunista. Então, gente, isso aí tudo os patriotas são presos políticos e hoje está acontecendo a manifestação pela anistia. Esse pessoal tinha que ser todo solto, imediatamente solto, né? Porque são pessoas que foram presas de uma forma ilegal e são pessoas inocentes do crime que não existiu, né? Esse tal de golpe de Estado, atentado violento ao Estado de Direito, né? Esse crime não existiu. Existe o crime de dano ao patrimônio público, que é aquele negócio que jamais poderia ser investigado, processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Esse pessoal não tem competência para fazer isso. É tudo ilegal, é tudo um atentado ao direito brasileiro. Tudo isso é um atentado ao direito. Esse processo do nosso presidente aí, isso é um atentado ao direito, né? É uma violência, né? Contra o Estado de Direito, né? Por isso é que eu falo, eu não vejo nesses ministros o Estado juiz legítimo, o Estado de Direito, eu não vejo. Eu vejo um Estado, um Estado ilegítimo, uma corte ilegítima, né? Que não respeita, que não vem respeitando desde lá de trás. Começou com o impeachment da guerrilheira, que foi fatiado, se agravou durante a presidência, o exercício da presidência de Jair Messias Bolsonaro, na presidência da República, né? De 2019 a 2022, porque infernizaram o nosso presidente, né? Se agravou aí, implantaram um Estado paralelo através de decisões do STF, né? Azucrinaram o nosso presidente. Tudo que ele fazia, eles desfaziam através de decisões judiciais ilegais, né? Ativismo judicial, né? Político e judicial. E se agravou e se
assim, e a coroação do golpe, o golpe, nós levamos com as eleições de 2022, que esse cara foi tirado, descondenado, o cara condenado em 3 instâncias, foi descondenado de forma ilegal, jogaram fora um acórdão de um colegiado, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma sentença brilhante da Justiça Federal da 13ª Vara de Curitiba, rasgaram o processo, soltaram todos os corruptos, todo mundo, a petralhada todinha, tá todo mundo solto, o cara não falou aí, o Zé Disseu, nunca deixamos de estar presentes, ele não falou? Tem um negócio desse aí. Soltou um cara que foi condenado a 400 anos, né? Soltou esse daí, que foi o chefe do Petrolão, e colocou ele na cadeira de presidente da República. Tiraram a vitória do nosso presidente. Quem? O sistema. John Biden, Kamala, amando de quem? Para mim, do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês está envolvido nisso aqui, no que está acontecendo isso aqui tudinho. Só que de uma forma velada. Porque onde é que está a guerrilheira? No banco do BRICS. Eles não receberam a visita do embaixador chinês lá no STF? Aí, ó. John Biden queria entregar as Américas para mim, para o Partido Comunista Chinês. Kamala também. Implantar o comunismo nas Américas. Implantar o que tem na China comunista nas Américas. Então, a anistia faz-se o projeto da anistia, vamos aprovar a anistia dos patriotas, ressalvando, deve constar lá nesse projeto, que esse pessoal não cometeu esse crime aí. Porque quem cometeu o crime em 64 foi anistiado. Nosso exército foi tão bonzinho que teve anistia. Esse pessoal todinho envelheceu e voltou. Vê o Zé Disseu? Zé Disseu era um terrorista. Ele sequestrou o embaixador americano, ele, o Franklin Martins, e um grupo. E aí a vida do embaixador foi trocada por esse pessoal. E aí eles foram para o México. Um avião da Força Aérea Brasileira levou eles, botou eles lá. Aí eles voltaram com a anistia. Brizola voltou com a anistia. Gente, se vocês assistirem esses vídeos aí do General Leônidas, mostra o Luiz Carlos Prestes. Menino, o cara não tinha coração. O cara conspirava dentro do exército, mas falava para os militares. Aqui ninguém conspira. Eu conspiro lá fora e trago as informações para vocês. Aqui todo mundo... E ele dizia que o comandante confiava nele, porque ele não deixava transparecer nada. Menino, um homem assim, uma praga. Não falei para vocês? Desde a década de 20, começou com essa praga. Luiz Carlos Prestes. Começou com ele. Esse negócio de querer implantar o comunismo aqui. E aí o general Leônidas fala isso. Fala a respeito das torturas, fala a respeito do que a esquerda fazia, da bomba de Guararapes. Explica tudo. E aí eles ficam alimentando essa palavra aí de golpista, chamando os bolsonaristas de golpistas, os patriotas de golpistas, tudo ladainha, gente. Tudo ladainha. Os golpistas, quem são os golpistas? É o pessoal da esquerda. Essa esquerda é golpista que deu um golpe de Estado no Brasil, nas eleições de 2022. E queria dar lá em 64 com as reformas de base do João Goulart e do Leonel Brizola. Só que não conseguiram. Porque o nosso exército não permitiu. E aí eles inventaram que os militares descumpriram a Constituição, dizendo que o João Goulart ainda estava em solo brasileiro, com o 2º Exército no Sul, para se juntar
ao pessoal que não queria os militares, o regime militar. Que nada. Ele foi para lá já para fugir. Ele fugiu com o Leonel Brizola, que fugiu vestido de mulher. Independentemente se ele estava ou não em solo brasileiro ainda, quando o cargo foi declarado vago, os golpistas eram eles, porque queriam dar o golpe no Brasil, tomar tudo dos brasileiros com as reformas de base que iriam começar a vigorar num decreto, através de um decreto assinado pelo João Goulart, que iria entrar em vigor no dia 1º de maio de 1964. São ou não são golpistas? E fica invertendo o discurso. Eu vou postar esse aí no meu canal do X. E outra coisa, não permitem comentários. Eles nos chamam de golpistas, não permitem comentários. Não permitem. Nenhum vídeo desse permite comentário. Só os postados pelos conservadores, né? Esse que eu postei, eu acho que permitem comentários. Todos esses vídeos que eu posto rascunho no X, eu faço um comentário. Eu assisto antes e posto rascunho. Então, que fique claro que os patriotas são inocentes, que esse crime aí não existiu, que quem cometeu o crime de golpe de Estado o golpe de Estado existiu, dado por quem? Por Luiz Inácio Lula da Silva, por Geraldo Alckmin, por José Dirceu, com a ajuda de quem? Do STF e do TSE. De John Biden, de Kamala Harris, do Partido Comunista Chinês. Nós sofremos um golpe de Estado. Os Estados Unidos sofreu um golpe de Estado nas eleições de 2020. John Biden não foi eleito. Não foi. Kamala Harris não foi eleita. Houve fraude nas eleições dos Estados Unidos. Pois é. E as daqui, para mim, né, diante de todo o quadro, né, não vou repetir de novo. Então, que fique claro, que fique bem claro, e que quem foram os anistiados os anistiados lá atrás foram os terroristas. Esses sim cometeram o crime de terrorismo, sequestro, assalto. Gente, eles assaltavam o cartório para falsificar a identidade. Por isso que muitos deles estão desaparecidos, porque às vezes eram encontrados com documento com outro nome, que não aquele verdadeiro dele. Eles assaltavam cartório para roubar registro, né? Para falsificar documento de identidade. Explodia posto de gasolina. Depois vocês pesquisem aí quem era o Grupo Molipo na década de 70. Quem era o líder do Grupo Molipo? Quem criou o Grupo Molipo? Aqui foi o líder do conflito da Rua Maria Antônia. Pois é. O mesmo que sequestrou o embaixador americano. Acho que esse pessoal vai fazer alguma coisa de boa para o Brasil? Vai fazer alguma coisa dentro da lei? É por isso que eu falo, a esquerda ela é ilegal por natureza. Ela é mentirosa por natureza, ela age à margem da lei por natureza. Ela precisa ser mentirosa, ela precisa ser corrupta, ela precisa ser arbitrária, ela precisa ser ilegal, ela precisa ser desumana, ela precisa ser fria, calculista, golpista, para poder implantar genocida, para poder implantar os absurdos, né? Pois é. Então é isso. Então esse pessoal foi anistiado. Por isso é que eu não é que eu seja contra a anistia. Eu sou a favor da libertação dos patriotas, seja de que forma for. Se vai ser por anistia, ok que seja por anistia, mas que fique claro que esses crimes que eles foram acusados, eles não cometeram. Esses crimes não existiram.
crime de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, de golpe com armas? Não, não existiu, né? Então, gente, o quebra-quebra da Asa Norte aqui foi um ensaio. Foi um ensaio. Aquilo ali foi um ensaio. Eles começaram a prender o pessoal ali. O cacique de Sererê foi preso ali, que também adoeceu. Ele adoeceu. O cacique de Sererê foi preso. Pegaram ele, o filho dele, a mulher dele, prenderam a Polícia Federal. Tem vídeos. Cadê que o Alexandre de Moraes publicou o vídeo da prisão dele? Prenderam a mulher dele, o menino dele. Parece que jogaram essa Polícia Federal corrupta, jogou eles no chão. Foi horrível a prisão do cacique de Sererê. O rapaz ficou doente. Cadê? Que eles falam alguma coisa. Que foram divulgados os vídeos da prisão. Né? Eu tentei procurar, eu procurei o vídeo dos índios manifestando no Parque Shopping, não encontrei. Sumiram com os vídeos no YouTube. Eu não consegui encontrar. Quem tiver esses vídeos aí, gente, divulgue os vídeos dos índios manifestando no Parque Shopping, tudo de forma pacífica. E depois disso ele foi preso, o cacique de Sererê. Prenderam o cacique de Sererê, ele adoeceu, né? Mandaram os Black Bloc quebrar, destruir essa Norte, queimar os carros, depois prenderam, começaram a prender, foram presos, alguns patriotas foram presos ali. A prisão nazista começou ali. Essa prisão parece que foi em novembro, esse quebra-quebra na Asa Norte. Foi em novembro. Aí, como os patriotas foram para o Alvorada, aí não aconteceu, né? Aí fizeram no 8 de janeiro. Um dia de domingo, ó, tinha ninguém aqui. Nem os ministros do STF estavam aqui. Tinha ninguém. Domingo, dia de domingo. Tudo planejado, gente. Tudo planejado. Foi tudo armado. Tudo armado. Então, que fique bem claro, né? Que os patriotas são inocentes, né? E quem quebrou, se tem algum patriota que quebrou alguma coisa, que seja, que pague pela sua conduta, pelo seu crime, mas dentro do devido processo legal, né? De acordo com a lei penal e lei processual penal brasileiras, né? Nós não podemos, as leis não podem sair da cabeça de um ministro do STF, não dá, né? De 11 ministros, né? 11 ministros, né? Do STF. Não dá, né? Isso aí é legal, isso é criminoso, né? Então, essas moças aí, eu volto a falar da Roberta Soares, desse senhor que já morreu, já faleceu, um câncer, né? Ele mandou prender idosos ano passado com a metralhadora, batendo na porta com a metralhadora, apontando metralhadora para senhores e senhoras. Ele foi na colmeia com a ministra Rosa Weber, com a Força Nacional com metralhadora e apontou a metralhadora para as mulheres presas do 8 de janeiro. E a ministra Rosa Weber fez elas aplaudirem o ministro Alexandre de Moraes. Isso é o quê, gente? Isso é tortura. Isso é tortura. Aí ela falou, se aplaudam o ministro, a Rosa Weber. Aí até eu, né? Uma metralhadora apontada para minha cara, né? Como é que eu não ia aplaudir? E se você não aplaudisse, mesmo que eles não atirassem, depois você ia ser vítima de alguma coisa dentro da cadeia. Claro! Não viu Oswaldo Eustáquio? Para mim, ele levou uma surra lá dentro. Quem mandou dar, hein? Pois é. Ô, gente, eu vou concluir o vídeo. Eu
eu quero falar uma coisa aqui. Eu vou dar um intervalo. Depois eu vou fazer o outro vídeo, tá bom? Eu quero falar sobre Nicolás Maduro. E quero falar sobre as medidas econômicas de Donald Trump. Você sabe o que são essas medidas econômicas? Isso aí é o revés do comunavírus. É o revés do comunavírus que foi colocado no mundo de propósito para destruir a economia de diversos países e enriquecer o paizão comunista. Implantar a técnica de controle de massa, né? E falir as nações. Isso é o revés, gente. Isso é o revés, isso é o revés, isso é o revés. É o revés do comunavírus. Isso aí é uma resposta a isso aí, e é uma resposta à esquerda, que quer implantar nas Américas o comunismo. Então, isso aí é o revés, é a resposta, né? Então, eu quero falar sobre isso aí no próximo vídeo. E quero falar sobre vou falar sobre o Nicolás Maduro, o que ele está fazendo, o que está acontecendo lá na Venezuela. Tá bom? Vou dar um intervalo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Um beijo, gente. Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau.